Fala galera, firmeza com vocês? Eu sou Elise e esse é o Nerd Sem Frescura. Hoje nós vamos falar sobre sabres de luz, o que nós sabemos sobre sabres de luz no Canon e no Legends. Bora lá então falar sobre uma das armas mais legais da cultura pop. Galera, antes de mais nada, eu quero agradecer demais ao Douglas, meu amigo, meu parça, meu truta, que me ajudou com esse roteiro. Me enviou esse roteiro já tem umas 3 semanas, mas só consegui gravar agora. Valeu, Douglas, é nóis. Claro, não se esqueça, por favor, de deixar um like, se inscrever no canal, porque aqui tudo que a gente faz é apenas por paixão, beleza? E hoje nós vamos falar sobre a arma de um cavaleiro e, como diria o Obi-Wan Kenobi, nosso querido mestre, uma arma elegante para uma era mais civilizada. Como todos já sabem, a arma usada pelos Jedi e pelos Sith é basicamente consistida por uma lâmina de plasma alimentada por um cristal Kyber. Bom, o cristal Kyber então era um material, um tipo de cristal meio que raro na galáxia, né? E era fundamental para a criação dos sabres de luz, por ser um tipo de cristal que tem um contato direto com a força, né? Existem cristais Kyber sintéticos, tá? Mas eles eram instáveis e gerariam explosões. Basicamente, o cristal Kyber funciona porque ele aguenta algumas explosões bem bravas, né? Eles eram raros e conectados à força. Então, o cristal Kyber ele é um componente essencial na construção de um sabre de luz. Para completar o treinamento Jedi, os Younglings, que são os menorzinhos, antes dos Padawans, né, um grau abaixo dos Padawans, eram mandados para as cavernas de cristal em um planeta gelado chamado Ilum. E aí a força os guiava para que cada um encontrasse um material adequado, né, o cristal adequado, de acordo com a personalidade de cada um. Então eles sentem o chamado da força através dos cristais. Inclusive, lá em Clone Wars, nós temos um episódio bem legal sobre isso, em que nós vemos inclusive um Jedi Wookiee, né? E agora nós temos lá na Alta República o Burryaga. Então, eu acho bem legal. Bom, antes dos cristais serem escolhidos, isso aqui dentro do cânone, tá? Eles não têm cor. Depois de escolhidos, a maior parte deles emitem uma luz azul ou verde. Outros tons podem ser criados em situações raras, como a lâmina roxa do Mace Windu e os dourados dos Guardiões do Templo Jedi. Nós também vimos o sabre negro, que provavelmente é o único do tipo, né? E também em Mandalorian e também em Rebels, os sabres brancos da Ahsoka Tano. E aí você fala, calma aí, você não citou os sabres de luz vermelhos. Pera lá que eu vou citar. Vocês acham que o Douglas nos deixou na mão aqui? Claro que não. Bom, os Sith tinham os sabres de luz da cor vermelha. E sempre que a gente vê algo relacionado a Star Wars, nós pensamos o seguinte: ah, tem sabre de luz vermelha, então aquela pessoa é do mal. Tá certa essa afirmação? Acho que pode-se dizer que sim. Por quê? Originalmente, os cristais Kyber são do lado da luz. Então, eles tentam resistir a perversão do lado negro. Então eles tentam resistir quando um praticante do lado negro fica utilizando constantemente, né? Então a única forma que um usuário do lado negro consegue usar um cristal Kyber é usando a força para subjugar o próprio cristal. Então esse processo faz com que o cristal meio que sangre, como se ele fosse um organismo vivo mesmo. E isso resulta nas lâminas vermelhas. Mas esse é um processo que é reversível, tá? Foi o caso da Ahsoka. Quando ela constrói os 2 sabres de luz que nós vemos ela usando, tanto em Rebels quanto em Mandalorian, os cristais que ela utilizou, na verdade, pertenciam a um sabre de luz, que é o sabre de luz do 6º irmão. E depois de vencê-lo, ela purifica os cristais e eles se tornam brancos. Outra coisa interessante que também foi revelada no dicionário visual de Ascensão Skywalker é o fato de que um cristal quebrado pode ser consertado. Como assim? Lembra que lá no episódio 8, o cristal
do sabre de luz que estava com a Rey se parte no meio, se quebra quando ela e o Kylo Ren tentam puxar cada um de um lado o sabre, e aí o hilt se parte no meio e com ele o cristal que está ali. No dicionário visual de Ascensão Skywalker é explicado que a Rey estudou bastante, né, os livros que ela recuperou do templo de Ahch-To, e que ela utilizou aquele poder de cura da força para curar o cristal. Faz sentido porque na literatura referente a tudo que nós vimos de Cristal Kyber, eles realmente são entendidos como um organismo vivo. Bom, nós vimos lá em Rogue One, né, que durante a queda da República e a ascensão do Império, o Império estava em busca de cristais Kyber, justamente para poder concluir a criação da Estrela da Morte. Então eles foram usados para alimentar esse super laser, e um desses cristais gigantes foi encontrado lá em Lothal, planeta natal do Ezra Bridger de Rebels, né? Porém, os rebeldes conseguiram descobrir a localização antes do Império e o destruíram, como nós vimos em Rebels. Uma outra curiosidade é que o Kylo Ren usava um cristal Kyber rachado. Por isso, a lâmina dele era instável, né? E também tinha 2 exaustores laterais que geravam uma aparência similar a uma espada medieval montante. Legal isso, né? As naves mais importantes da Primeira Ordem também tinham armas melhoradas com cristais Kyber, né? De uma fonte secreta nas regiões desconhecidas. Essa é uma das partes mais criticadas de Ascensão Skywalker, e eu critico bastante essa parte também, porque é muito over, né? Nossa, todas as naves praticamente são abastecidas com cristal Kyber e podem matar planetas. Mas tá no canon, nós estamos comentando, sem hate aqui, é só um comentário. Bom, sobre o Legends, gente, tudo que for dito aqui é Legends, então ele não faz parte da linha do tempo oficial. Mas antes da Disney adquirir a Lucasfilm, as cores dos cristais Kyber tinham relação direta com a personalidade de seu portador. Assim como no jogo Knights of Old Republic, que eu já falei um pouquinho aqui lá no vídeo sobre o Darth Revan, as classes eram definidas pelas cores do sabre de luz. Porém, em todo caso, o Padawan continuava precisando encontrar o seu cristal, aquele que era correspondente a ele e por mérito próprio. E as cores eram da escolha da própria pessoa, né? O sabre de luz é uma arma muito, muito forte. E existem alguns materiais que são resistentes a ele, né? Bom, aqui mistura um pouquinho de Canon e Legends, tá? Canon porque nós vamos falar sobre Beskar, não tem como, né? Então, Beskar é uma liga de metal super resistente que foi usada em Mandaloriano, que foi usada em armaduras mandalorianas e que em sua forma pura aguenta o tranco da sabrada. Nós também temos o Cortoses, que é um material que tem uma alta tolerância de absorção de energia. Então, isso o torna um dos materiais mais resistentes da galáxia. Os orbaliscos são parasitas do planeta, eu não sei pronunciar isso, Dexum. E ao se juntar ao hospedeiro, eles se alimentavam de sua energia e se multiplicavam. A carapaça deles era super dura e podiam ser usadas como armaduras, como fez Darth Bane. Também temos as lâminas ósseas de Felúcia, que são armas que foram criadas usando como matéria-prima o crânio e dentes de algumas criaturas do planeta Felúcia, que foi mostrado rapidamente em A Vingança do Sith e também em Star Wars Force Unleashed. O Ultra Cromo é um material super resistente utilizado para fazer nave durante a Guerra Sith. As Guerras Sith que ocorreram milhares de anos antes da ameaça fantasma, né? Também era usado para construir armaduras e escudos. E existem outros materiais, a maioria do Legends, mas não vamos focar muito nisso aqui, porque na verdade nós queríamos falar sobre os sabres, né? E é claro que não podemos deixar de pontuar que um sabre também aguenta a sabrada de outro sabre, né? Embora não fossem encorajados pela Ordem Jedi, os sabres de luz modificados existem. No livro A Test of Courage, o segundo livro da Alta República,
nós descobrimos uma Jedi jovem e prodígio chamada Vernuster Raw, que possui um Light Whip, um sabre modificado que pode assumir tanto a função do sabre de luz quanto a função de um chicote de luz. Quando ela revela o seu sabre para os seus aliados, esses ficam um pouco espantados porque normalmente os chicotes de luz eram utilizados pelas Irmãs da Noite. Curioso, né? Então modificações existem, porém não são incentivadas pela Ordem Jedi. E aí, gente, se você tivesse um sabre de luz, qual seria a cor do seu sabre? Qual modelo você escolheria? Você seria Jedi ou você seria Sith? Responde aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos enaltecer o Douglas, então comentem aqui. Valeu, Douglas, que me ajudou com esse roteiro top 10. Ah, e é claro, se você quiser, me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui na tela. É isso então, galera. Muito obrigada por ter assistido até aqui. É nóis e tchau!